Deixando aí um bom dia, uma boa tarde para todos. Bora lá, né, galera? Bora lá para mais um dia de maratona aqui na academia. Muita coisa pra gente acompanhar. Então, bora aí para essa quinta-feira. Bora, Mari. Buenas, um abraço pra ti, abraço pra todo mundo. Quinta-feira cheia, hein, galera? Muita Copa Libertadores Sul-Americana, mas antes temos jogos também pela Europa, galera. O meio de semana movimentado em alguns países especificamente. Hoje nós temos 4 jogos do Campeonato Espanhol, La Liga. Nós temos a definição do outro finalista da Copa Itália, quem enfrenta o Milan. E temos mais alguns outros jogos aí para comentarmos, destacarmos para a galera. Lembrando que lá no nosso site, academia das apostas Brasil.com, vocês têm prévias, recomendações, artigos, né, com as melhores do dia também, tudo lá colocado para vocês em academia das apostas Brasil.com, além de uma base de dados riquíssima para ajudar vocês a definirem as estratégias pro dia. Bom, das ligas que a gente costuma acompanhar aqui na academia, Mari, o dia começa às 2 da tarde, para quem quiser, com 2 jogos do Espanhol. Leganés e Girona, Osasuna e Sevilha estarão se enfrentando às 2 da tarde, horário de Brasília, 18 horas, horas portuguesas. Essas partidas, como eu falei, tem as prévias lá no nosso site, academia das apostas Brasil.com, para quem quiser. Dando sequência à 33ª rodada, só quero pontuar que Leganés e Girona é um confronto muito importante contra o rebaixamento. O Leganés é penúltimo, 29 pontos, seria diretamente rebaixado. O Girona é o último time a se salvar no momento, 17º com 34, tá 2 pontos à frente do Las Palmas, que abre a zona do rebaixamento, e 5 à frente do próprio Leganés. Então é um confronto chave na luta contra o rebaixamento. O Sevilha ainda tem aí um mínimo risco, né, de cair. Também é 15º, 37 pontos, tem 5 a mais que o Las Palmas, que hoje seria o primeiro rebaixado. Já o Osasuna tá a 3 pontos do 8º Mallorca, que teria a vaga para a Liga Conferência. Então, quem for trabalhar desses jogos, vale prestar atenção nesse cenário, ficar ligado conosco aqui na Academia das Apostas Brasil. Bom, o que eu quero colocar, Mari, para a galera é que nós estaremos acompanhando o Campeonato Espanhol a partir do segundo horário, horário mais nobre, quando inclusive teremos derby, Mari. Sim, tem derby hoje pra gente acompanhar. E atenção, galera, esperamos vocês 4:30 da tarde, horário de Brasília, 20 horas e 30 horas portuguesas, porque aí nós teremos Atlético de Madrid e Rayo Vallecano. É derby que estará acontecendo, derby entre o Atlético e o Rayo Vallecano, para a gente conferir aqui na Academia das Apostas Brasil. Fica o convite para a galera acompanhar conosco esse jogo da 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O Atlético, terceiro com 63 pontos, ficou para trás da briga pelo título. O Barcelona tem 13 pontos a mais, o Real Madrid tem 9 pontos a mais. O Atlético, ganhando hoje, fica 10 atrás do Barcelona e 6 atrás do Real Madrid. Depois de hoje faltarão 5 jogos, 15 pontos para serem disputados. Agora, o mais importante é que o Atlético de Madrid tem 12 pontos de vantagem em relação ao Betis, ganhando hoje abre 15 e assim vai estar se encaminhando para a próxima edição da Liga dos Campeões, para a fase de Liga. Só que o jogo é muito valioso, Mari, pro Rayo Vallecano. Rayo Vallecano é 11º com 41 pontos, é 10º, né, com a pontuação do 11º Osasuna, 41 pontos, e ganhando, ele empata em pontos como o Mallorca, que é 8º com 44,
e teria vaga para a Liga Conferência. Já a Real Sociedad, que está em nono com 42, seria ultrapassada pelo Rayo Vallecano. Então, se o Rayo Vallecano ainda tem alguma pretensão de disputar uma Copa Europeia, é muito importante que consiga, né, uma vitória nesta partida. Ainda mais pela rivalidade, pela questão do derby. Então, fica o destaque, a gente vai estar conferindo com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, essa partida entre Atlético e Rayo Vallecano. Tem a rivalidade como peso importante também, né, por serem equipes da mesma cidade, e assim a gente vai estar conferindo aqui na academia esse duelo entre Atlético de Madrid e Rayo Vallecano no estádio Riad Air Metropolitano. O Atlético do Diego Simeone tem duas dúvidas para esse jogo: o goleiro Jan Oblak e também o meio-campista Pablo Barrios. O Barrios não deve começar jogando, mas o Oblak sim. A provável formação do Atlético tem Oblak, Llorente e ainda as presenças de Jiménez, Lenormand e Galan, com Simeone, Depou, Coque e Gallagher, e ainda do ataque o Álvares e o Sorlo. O Rayo Vallecano do Inigo Pérez não tem Sérgio Camello, Abdul Mumin e o Johnny Montiel. Com isso, jogará com Batalha, Rachu, Leiune, Cis e Espino. O Valentim, o Gumbau, o Dias, o De Frutos, o Chavarria e o Garcia para esse jogo. Então, como eu falei, matematicamente até mais importante para o Rayo Vallecano para ainda tentar sonhar com Copa Europeia. Só que o Rayo Vallecano não ganhou nas últimas 3 rodadas. Último jogo no sábado de Aleluia empatou com o Valência em 1-1. Antes tinha perdido por 3-1 para o Atlético em Bilbao e por 4-0 em casa para o Espanhol. A última vitória do Rayo, 29 de março, ganhou do Alavés fora por 2-0. O Atlético também perdeu, Mari, na rodada passada, no sábado de Aleluia, para o Las Palmas por 1-0, mas ganhou a última em casa do Valladolid por 4-2. E vale dizer também que tem um retrospecto positivo nesses derbys como o Rayo Vallecano. Apesar de serem duelos entre equipes da mesma cidade, Mari, a última vez que o Rayo Vallecano ganhou do Atlético de Madrid, fevereiro de 2013. Lá se vão mais de 12 anos, 2-1 para o Rayo Vallecano. De lá para cá, o Atlético conseguiu um total de 13 vitórias e ainda foram 4 empates nos últimos 17 confrontos entre essas equipes. Então, um tabu considerável também que está em jogo para essa partida. Vale destacar, estaremos com vocês 4:30 da tarde, horário de Brasília, 20h30 horas portuguesas, na prévia da academia. Recomendação de vitória do Atlético com odd mais baixa, para quem quiser usar com alguma outra opção, com alguma outra seleção. E nas melhores apostas múltiplas do dia, a vitória HT do Atlético de Madrid a 2,05. Foi recomendada lá no binguinho de 6 seleções, né? Essa aí, galera, é com o troco do pão, pelo amor de Deus, né? Para arredondar a banca ali, porque odd 24 com 6 seleções vai ser muito difícil de bater. Mas para quem gosta dessa emoçãozinha, né? Recreativamente brincar um pouquinho, tem esse artigo também lá no nosso site. E vocês encontram lá a vitória HT do Atlético de Madrid recomendada, que aí sim até tem odds para uma entrada individual. No mesmo horário, estarão jogando Betis e Valladolid. O Betis na briga por Champions é sexto, 51 pontos, teria vaga para a Liga Europa. Mas se o Betis ganhar, passa o Villarreal e vira quinto colocado, assume a quinta posição para ter vaga para a Liga dos Campeões, enquanto a equipe do Valladolid tem 16 pontos ganhos. Valladolid, se ganhar todos os jogos, ele vai chegar nos 34 que o Alavés e o Girona possuem hoje e não vai passar no saldo de gols. Mas matematicamente aí o Valladolid terá, né, o rebaixamento totalmente confirmado hoje. Não ganhando, fica definido que ele não alcança mais
o Alavés e o Girona, que são os primeiros times fora da zona do rebaixamento. O rebaixamento já desenhado, encaminhado. Valladolid perdeu os últimos 6 jogos, dos últimos 10 perdeu 9, e a equipe do Betis chega de uma vitória fora de casa contra o Girona por 3-1, para agora tentar se colocar no G5 de novo, que leva para a Liga dos Campeões. Mas lembrem, né? Depois desse jogo, o Betis já vai jogar na quinta que vem em casa contra a Fiorentina pela semifinal da Liga Conferência. A gente vai estar conferindo, priorizando o campeonato espanhol, mas é verdade também, Mari, que desde as 4 da tarde estará rolando o Bolonha e Empoli. E por que a gente marcou ontem a semifinal da Copa Itália e nessa quinta-feira não estaremos transmitindo? Por quê, galera? Foi 3-0 para o Bolonha na casa do Empoli. É um cenário já muito bem encaminhado. O Bolonha pode perder por 2 gols. Chega embalado pela vitória contra a Inter no domingo de Páscoa por 1-0. E esse Empoli, que precisa ganhar por 4, Mari, ele não ganhou nem por 1 nos últimos 8 jogos. O Empoli nas últimas 8 partidas perdeu 4, empatou 4. Difícil imaginar que um time que tem esse retrospecto todo aí vai conseguir vencer, e mais do que vencer, golear desta vez, desta feita. Inclusive as equipes já se enfrentaram 2 vezes na temporada pelo italiano, nas 2 empataram por 1-1. Fora isso, né, em 1º de abril o Bolonha fez esse 3-0 no jogo de ida, no jogo de primeira mão. O Empoli não ganha do Bolonha desde maio de 2023 e naquela ocasião a vitória foi por 3-1, um resultado que ainda serviria para o Bolonha. Então, tomem cuidado aí quem se envolver com essa partida, apesar de tão decisiva, né, definir o finalista que enfrenta o Milan na Copa Itália. A gente precisa considerar que está tudo muito bem encaminhado. Dito isso, Mari, a gente passa por esse horário da Europa e chega no grande momento do dia, no ápice, no auge, que vai ser o quê? A noite de Copas Continentais, Libertadores e Sul-Americana, e nós estaremos aqui já às 7 da noite, horário de Brasília, para a Copa Libertadores da América. Bolívar e Palmeiras estarão se enfrentando e a gente vai estar conferindo tudo aqui na Academia das Apostas Brasil. Palmeiras que defende o 100% de aproveitamento, podendo consolidar aí como a melhor campanha dessa Copa Libertadores no primeiro turno da fase de grupos, mas precisamos lembrar, né, Mari? O jogo acontece nas alturas. Acontece em La Paz, tem a tão temida altitude, que é algo a mais, um ingrediente a mais para a partida também de hoje, galera. E a gente vai estar conferindo 19 horas, horário de Brasília, no estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívar e Palmeiras, numa altitude de 3.650 metros acima do nível do mar. O Palmeiras do Abel Ferreira vai mexer na escalação. O zagueiro Mikael e o volante Richard Rios nem viajaram para La Paz por problemas físicos. O Vitor Roque também tá nessa lista de problemas do time do Palmeiras agora por um edema na coxa esquerda. Sem falar que antes o Bruno Rodrigues, que fez uma cirurgia do joelho esquerdo, o Murilo, que tem uma lesão na coxa direita, o Rafael Veiga, que teve uma luxação no ombro esquerdo, e o Mike, que teve uma lesão na coxa esquerda, além do Marcos Rocha, que vem também fazendo um retreinamento diferenciado, já eram desfalques. Pelo menos tem a volta do Paulinho. O Paulinho tinha sido poupado no jogo de domingo contra o Fortaleza, pode fazer inclusive a primeira partida como titular hoje. E aí o provável Palmeiras tem, Mari, o Everton, Giai, Bruno Fux, Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Piquerez, Estevão, Paulinho e Flaco Lopes. Se o Paulinho não for titular, aí deve jogar o Facundo Torres. Lembrando, Palmeiras chega embalado, Mari, por 6 vitórias seguidas. E antes disso tinha empatado 2 jogos, então não perde desde 16 de março, mais de um mês. A última derrota doeu, né? Foi
no derby em casa para o Corinthians por 1-0, que depois resultou na perda do Paulistão com um empate na Neoquímica Arena, mas são 8 jogos sem perder, 6 vitórias seguidas para esse Palmeiras, que depois jogará no domingo contra o Bahia em casa pelo Brasileirão. O Bolívar também venceu os últimos 3 jogos, isso começou no 3-0 em casa contra o Sporting Cristal pela Libertadores, aí fez 5-1 no Wilstermann e no domingo de Páscoa ganhou do Guabirá, fora de casa por 4-2, o Bolívar é terceiro do boliviano, 9 pontos em 12 disputados, ganhou 3, perdeu 1, tá 3 pontos atrás do líder Always Ready. Sempre conta, né, o Bolívar com essa arma da altitude. Vale lembrar, inclusive, Mari, que nós temos 2 jogos recentes, aliás, 4 jogos, né, mas 2 edições recentes de Libertadores em que os times se enfrentaram. A última vez em 2023, o Palmeiras fez 4-0 no Allianz Parque em São Paulo, mas em La Paz o Bolívar ganhou por 3-1. Em 2020, no entanto, o Palmeiras ganhou as duas. 5-0 em São Paulo, 2-1 em La Paz. Vamos ver o que acontece hoje. O técnico Flávio Robato, da equipe do Bolívar, deve escalar o time com Lanzilhota, Rocha, Quinteiros, Ramírez e Sagredo. Justiniano, o meio de campo deve ter ainda o Robson Matheus, Ramiro Vaca, que é o destaque do time, Melgar e Velasquez como Romero no ataque. Já o Palmeiras, né, eu trouxe a provável escalação do Abel Ferreira. Vamos ver o que acontece então nessa partida. Bolívar e Palmeiras, estaremos acompanhando, conferindo com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Na prévia da academia, a aposta recomendada foi o ambos marcam com odds 1,90. Na Bet365, esse ambos marcam também entrou nas melhores apostas do dia. E vejamos então se acontece esse ambos marcam para Bolívar e Palmeiras, estaremos conferindo. Ambas equipes marcaram em apenas 3 dos últimos 6 jogos do Palmeiras, e em 3 desses 8 jogos de invencibilidade, 3 dos últimos 10 também. Mas no caso do Bolívar, o ambos marcam bateu em 4 dos últimos 5, em 5 dos últimos 6 jogos, é importante que se diga. 7 da noite, esse vai ser o jogo principal de Brasileiro pela Libertadores, vai ser o único nesse horário, mas nós teremos brasileiros também na Sul-Americana. Mas antes de falar dos jogos dos brasileiros na Sul-Americana nesse horário, Mari, eu sei que nesse horário pela Libertadores tem uma partida que tu te interessa, que é Central Córdoba e Deportivo Táchira, o famoso grupo do Flamengo, grupo C. E olha, Mari, depois do Flamengo ter empatado com a LDU, né, no 0-0, a LDU foi para 5 pontos, o Flamengo chegou a 4. O Central Córdoba entra em campo em casa com os mesmos 4 pontos, mas com saldo melhor que o Flamengo, por isso o Central Córdoba é segundo, o Flamengo terceiro. Deportivo Táchira ainda não pontuou, perdeu as duas na Libertadores. Tomou 1-0 do Flamengo em casa e 2-0 da LDU em Quito, no Equador. O Central Córdoba tinha empatado em casa com a LDU, mas chega como moral de quem meteu o maracanaço, né, Mari? No dia 9 de abril a gente acompanhou aqui, ganhou do Flamengo por 2-1. Agora vale dizer também, o Central Córdoba perdeu os 2 jogos que disputou desde que ganhou do Flamengo. Pelo argentino, perdeu em casa para o Huracan por 2-1 e na sexta-feira perdeu para o Racing em Avejaneda por 1-0. Por isso o Central Córdoba, por campanha geral, é o 16º melhor na Argentina entre os 30, com 18 pontos disputados, e dentro do seu grupo é o 10º, entre 15, com 18 pontos, está a 2 do 8º Barracas, que teria a última vaga aí pro mata-mata. O Táchira chega de uma vitória no sábado de Aleluia, fez 4-0 no Yaracuyanos, para se redimir aí das derrotas recentes, é quarto no venezuelano, 22 pontos, a 3 da equipe líder, que é a UCV, a Universidade Central da Venezuela, mas o Táchira vem com problemas fora de casa. Perdeu também para o Puerto Cabello, aquele time que enfrentou o Vasco e perdeu em São Januário por 1-0, o Puerto Cabello ganhou do Táchira por 3-2, depois do Táchira ter perdido já como visitante para a LDU em Quito. Vejamos, Mário, um Central Córdoba que não ganhou em casa, mas que
conseguiu aprontar para o Flamengo, um Táchira que vem mal fora de casa. Lembrando que pro Flamengo, Mari, eu diria que o melhor é o Táchira vencer. Flamengo permaneceria com a mesma pontuação do Central Córdoba, e se o Táchira ganhar por 2 gols, o Central Córdoba passará a ter saldo negativo e o Flamengo ganha uma posição, vira segundo hoje. E o pior cenário, Mari, com certeza será uma vitória do Central Córdoba, porque aí o Flamengo estará 3 pontos atrás do Central Córdoba e 1 ponto atrás da LDU ao final dessa terceira rodada do primeiro turno da fase de grupos da Copa Libertadores. Essa partida, Mari, no nosso site academiadasapostasbrasil.com, teve como recomendação Central Córdoba para vencer ao intervalo, odds 1,90. E eu quero saber também o que foi que tu viu de bom, de interessante para essa partida que vai estar acontecendo aí durante o horário de Bolívar e Palmeiras, que estaremos narrando aqui na academia, Mari. Bom, acho que o Central Córdoba aí já mostrou pro que veio, né? O Flamengo que o diga. E, cara, esse time do Deportivo Táchira é extremamente limitado, né? Tudo indica aí que vem para ser mais um ano, né? Mais uma vez o saco de pancadas aí do grupo, né? Então, quem quiser avançar aí vai ter basicamente a obrigação de vencer o Táchira, né? O Central Córdoba sabe que a depender aí, né, do resultado de LDU e Flamengo pode até assumir a liderança do grupo. Então, acredito aí num jogo bem dominado por eles mesmos, né? Com o time da casa amassando aí desde cedo. A questão é só quanto tempo vai demorar para conseguir abrir esse placar, né? Lá contra a LDU em Quito, o Táchira até demorou para tomar os gols, né? Foi sofrer só no segundo tempo, mas aqui na Argentina, pelo que a gente viu do primeiro tempo, né, do Central Córdoba no Rio, acredito que eles conseguem aí fazer um bom resultado ainda no primeiro tempo. Então, minha sugestão é Central Córdoba aí para vencer a primeira etapa e, claro, né, pensando aí em dar uma continuidade na estratégia caso não saia esse gol aí no primeiro tempo. Muito bom, tá aí a recomendação da Mari, de acordo com a prévia da academia. Nesse mesmo horário das 7 da noite, hoje vai ser ao contrário do que foi a quarta-feira, quando o segundo horário da noite tinha mais times em campo, né? A gente chegou a ter 5 brasileiros em campo ao mesmo tempo nas Copas Continentais, mas esse horário das 7 vai estar mais movimentado, né, Mari? Além do jogo do Palmeiras na Libertadores e desse jogo aí do Central Córdoba, que a gente vai estar monitorando contra o Táchira, até por ser o grupo do Flamengo, nós estaremos de olho também na Sul-Americana com Corinthians e Grêmio em campo. O Corinthians joga em casa na Neoquímica Arena contra o Racing de Montevidéu na prévia da academia. Corinthians HT, Corinthians para vencer no primeiro tempo, tá lá nas melhores apostas do dia também. O over 1.5 gols do Corinthians, não do jogo. Entrou também lá em uma das melhores apostas múltiplas do dia. Muita atenção para o que representa essa partida do Corinthians, galera. O Corinthians precisa reagir na Copa Sul-Americana. Pega o time do Racing de Montevidéu também vivendo um momento crítico. O Huracan foi para 7 pontos desse grupo. O América de Cali tem 5. O Corinthians tem 1, o Racing nenhum. Então, se o Corinthians vencer, ele vai continuar em terceiro, mas ele vai se aproximar do segundo colocado, vai ficar 1 ponto do segundo e a 3 do primeiro. O empate é horrível para o Corinthians, ele vai continuar distante dos líderes e a derrota, então, é catastrófica. Se o Corinthians for derrotado, ele vai estar virtualmente eliminado. Timão chega da vitória no sábado de Aleluia contra o Sport por 2-1, que interrompeu uma sequência incômoda de 2 jogos sem marcar, tinha perdido para o Fluminense por 2-0 em casa, para o Palmeiras no derby 2-0 em Barueri, tinha empatado com o América em Cali 1-1, isso derrubou o Ramon Dias e tudo mais,
E quem tá em uma fase é o adversário do Corinthians. O Racing, no sábado de Aleluia, perdeu pro Juventude por 1-0, antes tinha empatado com o Liverpool de Montevidéu em 1-1, tomou 5-0 do Huracan na Argentina na segunda rodada. O pobre time do Racing é o quinto do uruguaio, entre 16 times, tem 20 pontos, tá 6 atrás do líder Liverpool. A última vitória do Racing, 5 de abril, 1-0 fora de casa contra o Plaza Colônia, no uruguaio, mas o time na Sul-Americana perdeu as duas, né? Na estreia perdeu pro América de Cali, no Uruguai, por 3-1. Vejamos o que acontece. São times conhecidos que se enfrentaram no ano passado na Sul-Americana, né, Mari? E naquela ocasião empataram em 1-1 no Uruguai e o Corinthians ganhou por 3-0 em São Paulo no ano passado. Vejamos o que ocorre hoje. A gente vai estar de olho também nesse horário, claro, em Corinthians e Racing, galera. Time do Corinthians ainda não anunciou o seu treinador. Orlando Ribeiro vai comandar o time interinamente. Deve escalar um time misto. Hugo Souza volta a jogar, recuperado de uma lesão muscular, desbanca o Matheus Donelli depois de um mês desfalcando o time. O Rodrigo Garro, no entanto, continua de fora, tratando o joelho direito, não tem data de retorno previsto ainda, é o único desfalque. Provável Corinthians vai ter Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Andileri, Ranieri, Carrijo, José Martínez, Breno Bidon, Yuri Alberto e Memphis Depay. Se o time não for mais mexido, pode aparecer o André Ramalho no lugar do Gustavo Henrique, o Igor Coronado no lugar do Breno Bidon. Aí vai depender da mesclagem ou não, né? De mesclar ou não o técnico interino Orlando Ribeiro. O time do Racing de Montevidéu deve utilizar 3 zagueiros nessa equipe. Destaque para o técnico Christian Chambier, que tem apenas 34 anos e tenta conduzir aí o Racing a um retorno às vitórias. Como eu falei, Corinthians HT na prévia da academia, Corinthians para vencer o primeiro tempo. E no mesmo horário, um duelo legal entre argentinos e brasileiros, valendo a liderança do grupo, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina. Godoy Cruz e Grêmio estarão se enfrentando. Estreia de Mano Menezes como técnico do Grêmio. Os dois times empatados com 6 pontos ganhos nesse grupo da Copa Sul-Americana. Lembrando que o primeiro lugar é valioso, porque o primeiro colocado na Sul-Americana vai direto para as oitavas de final, enquanto o segundo colocado tem que disputar um play-off pré-oitavas contra algum terceiro colocado dos grupos da Libertadores. O Godoy Cruz hoje é primeiro pelo saldo, fez 2-0 no Atlético Grau no Peru e 2-0 no Luquenho do Paraguai em casa, mas não fez gol nos últimos 2 jogos. 0-0 em casa com o Lanús, perdeu para o San Martín por 1-0, jogando fora de casa no domingo de Páscoa. O Grêmio também tenta se recuperar, porque os resultados no Brasileiro foram ruins, tá no rebaixamento no Brasileiro o Grêmio, só que na Sul-Americana ganhou todas, fez 2-1 no Luquenho no Paraguai, 2-0 no Atlético Grau em casa, depois disso tomou 2-0 do Flamengo em casa, 4-1 do Mirassol, aí o Gustavo Quinteiros foi demitido, o Grêmio foi com técnico interino pro Grenal, no sábado de Aleluia, empatou por 1-1, teve um pênalti não marcado que depois a CBF admitiu o erro do árbitro Braulio da Silva Machado, mas enfim, o Grêmio não ganhou. E vai ter a reabilitação, a chance, no domingo contra o Vitória em Salvador. Fica esse destaque para a galera que está conosco aqui na Academia das Apostas Brasil. Grêmio e Godoy Cruz se enfrentaram em 2017 da Libertadores. O Grêmio tem boas lembranças, foi campeão da América naquele ano, ganhou do Godoy Cruz em Mendoza por 1-0 e ganhou do Godoy Cruz na Arena por 2-1. Para este jogo, vale dizer, o Mano Menezes já deve fazer algumas alterações, mas ainda assim com um time muito perto do que jogou o Grenal. O Cuéllar deve ser titular, Arezzo e Gustavo Martins não viajaram, o Marlon já jogou a Sul-Americana pelo Cruzeiro, não pode jogar nessa fase, o Rodrigo Eni, o Wagner Leonardo e o Amuso seguem lesionados, provável Grêmio, Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Kahneman e Lucas Esteves, Vija Sante, Dodi, Edenilson, Kiki Oliveira, Monsalve
e Bright White é o provável time do Mano Menezes para pegar esse Godoy Cruz que não vence há 2 meses no Campeonato Argentino, mas está 100% na Copa Sul-Americana. Vejamos o que sai dessa partida na prévia. Under 2,5 gols, mas nas melhores apostas do dia, o over 1,5 foi recomendado para esse jogo. Para quem quiser trabalhar aí, né, num cenário de 2 gols, pode bater as 2 recomendações do nosso site. Dito isso, Mari, para fechar o dia, atenção pro horário, galera. Atenção! 9 da noite, em ponto, 9 cravado. 9 da noite, horário de Brasília, tem Bahia e Atlético Nacional. Tô enfatizando porque a galera tá acostumada aí com jogos 9h30, né, no meio de semana. É às 9, galera. Se chegar às 9h30, pode perder já os primeiros gols do jogo. Tem Bahia e Atlético Nacional na Arena Fonte Nova, em Salvador, galera. E nós estaremos conferindo com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Esse jogo teve a vitória do Bahia a 1,83, recomendada numa dupla das melhores múltiplas do dia, como o jogo do Cruzeiro, que acontece um pouco depois na Sul-Americana, eu já vou falar. Mas vale o registro aqui, Mari, é um grupo importante, que também é o grupo do Inter na Copa Libertadores. Tá muito disputado esse grupo. Bahia e Atlético Nacional viram Inter e Nacional do Uruguai empatarem em 3-3. O Inter tem 5 pontos e saldo 3, o Bahia 4 pontos e saldo 1, ou seja, se o Bahia empatar, continua em segundo, se ganhar, assume a liderança, mas o Atlético Nacional tem 3 pontos e se ganhar, passa os 2 brasileiros. Então é muito importante esse jogo. O Nacional do Uruguai tem 1 ponto. O Bahia chega da vitória contra o Ceará na segunda-feira. Acompanhamos aqui. Fez 1-0. Foi importante para recuperar o moral. O time não tinha vencido no Brasileiro. Estava na zona do rebaixamento. O Atlético Nacional no domingo de Páscoa perdeu para o Deportivo Cali pelo placar de 1-0. E com isso, o time do Atlético Nacional no colombiano é vice-líder com 28 pontos a 2 do Júnior Barranquilla. Antes disso tinha goleado o Boyacá Chicó em casa por 4-1. Problema do Atlético Nacional tem sido os jogos fora, né? Não ganhou nenhum dos últimos 5 jogos fora, 3 derrotas, 2 empates, nenhum gol feito nos últimos jogos fora. Teve o Atlético Nacional e isso pode ser uma boa notícia para o Bahia e para o Rogério Ceni. Os jogadores que foram poupados contra o Ceará, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Eric Pulga, todos devem ser titulares. O Michel Araújo e o William José estão relacionados, recuperados de lesão, então os desfalques agora são só o goleiro Ronaldo, os zagueiros Canu e Gabriel Xavier e o lateral direito Arias. Provável Bahia tem Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues para pegar esse time do Atlético Nacional, que tem como destaque a presença do Morelos no ataque, emprestado pelo Santos. É um jogador que promete levar muito perigo. O Nacional não terá o Inestrosa, que foi da base do Palmeiras, foi expulso contra o Inter em Porto Alegre e cumpre suspensão para o jogo de hoje. Fica o destaque, esses times se enfrentaram na Sul-Americana em 2013. Naquela ocasião, o Nacional ganhou por 1-0 na Colômbia e o Bahia depois ganhou por 1-0 em Salvador, mas perdeu nos pênaltis. Vamos ver o que acontece hoje. Essa partida a gente vai estar conferindo também 9 da noite, galera. E aí, dentro dessa live, teremos Palestino e Cruzeiro pela Copa Sul-Americana na prévia da academia. Cruzeiro para vencer. Odds 1,95 na Betfair. Quem preferir tem o handicap menos 0,25 também, que foi recomendado a 1,93 numa dupla, com a vitória do Bahia 1,83. A dupla totalizando 13,53 também lá nas melhores múltiplas do dia. Cruzeiro em ação pela Copa Sul-Americana, pegando o Palestino no Chile, e a gente vai estar acompanhando com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Time do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, deverá preservar alguns titulares.
Os laterais Fagner e William, além do meia Matheus Pereira, esses jogadores estão fora do jogo por desgaste muscular. Na lateral direita deve aparecer ou o Jonathan Jesus ou o Romero, de qualquer maneira, né? Alguém será improvisado no setor. E o Dudu e o Gabigol devem aparecer hoje como titulares, já que vêm sendo preservados no Brasileiro. João Marcelo e Matheus Henrique estão lesionados. Provável Cruzeiro tem Cássio, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Gamarra e Kaique Bruno. O Wallace, Eduardo, Marquinhos, Dudu, Lautaro Dias e Gabriel é o provável time do Cruzeiro para pegar o Palestino no Chile pelo grupo E da Sul-Americana. O Cruzeiro que vem de derrota para o Bragantino no domingo de Páscoa por 1-0, mas antes ganhou do Bahia por 3-0. O Cruzeiro joga no domingo como o Vasco no Brasileiro. O Palestino perdeu para o Higgins fora de casa no domingo de Páscoa por 1-0. E com isso o Palestino é vice-líder do chileno, com a mesma pontuação do líder Audax Italiano e do terceiro Coquimbo Unido. O Palestino ganhou o último jogo em casa do La Calera por 1-0 e na Sul-Americana tinha feito 2-0 no União Santa Fé. Aliás, Palestino ganhou os últimos 3 jogos em casa sem tomar gol, enquanto o Cruzeiro não consegue ganhar fora de casa, né? Desde o fim aí dos estaduais, o Cruzeiro perdeu para o União Santa Fé por 1-0, para o Inter do Brasileiro 3-0, empatou com o São Paulo 1-1, perdeu para o Bragantino por 1-0. É uma cobrança da torcida do Cruzeiro que o time volte a vencer como visitante, até porque o Cruzeiro é lanterna do grupo. Muxuque Runa do Equador tem 9 pontos, o Palestino tem 3 pontos e saldo 1, União Santa Fé 3 pontos e saldo -4. O empate garante o Palestino em segundo. O Cruzeiro precisa da vitória e precisa vencer por 2 para assumir o segundo lugar pelo saldo de gols. Uma derrota vai praticamente eliminar o Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Então, atenção para esse jogo. A gente vai estar de olho também aqui na academia. Que dia, né, galera? 4:30 da tarde, Espanhol, Derby, Atlético de Madrid e Raio Vallecano. Depois, 7 da noite, Libertadores, Bolívar e Palmeiras. Mas de olho em Godoy Cruz e Grêmio, de olho em Corinthians e Racing do Uruguai. E às 9 da noite, Bahia e Atlético Nacional, para a gente monitorar também o jogo das 9:30 entre Palestino e Cruzeiro. Qualquer outro jogo, qualquer outra competição, tá lá no nosso site academiadasapostasbrasil.com. Esperamos vocês para mais uma maratona. Até lá!